Olá, um assunto que deve ser tratado com bastante importância e que cai bastante nos concursos públicos é o decreto 1171 de 94, tá bem? Que é aquele que trata da ética profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal. Esse artigo, pessoal, essa lei, né, ela cai bastante em concursos públicos, porque ela vai tratar sobre a questão ética, né, sobre a percepção dessa questão ética dentro da administração pública federal, tanto direta quanto indireta, e a sua implementação, né? Então, aonde eu tenho a constituição de uma comissão de ética que será então comunicada aí à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República, indicando os seus respectivos membros. E essa lei, esse decreto 1171, ele tem uma peculiaridade, porque ele vai tratar de regras chamadas regras deontológicas, né? Vai falar que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, né? São princípios morais e primados maiores aí que devem nortear o serviço público. Além disso, vai falar que os atos, os comportamentos e as atitudes do servidor, né, devem ser direcionados para preservar a honra e a tradição dos serviços públicos. E aqui, né, uma peculiaridade bem interessante é que o servidor público ele é visto tal qual o seu próprio serviço, e que isso é uma coisa ligada à honra, à tradição, né, ao peso de ser um servidor, no sentido de honorífico da palavra, né? Vai falar que o servidor público não pode, então, jamais, né, desprezar elemento ético na sua conduta, que não porque se ele jamais desprezar o elemento ético da sua conduta, né, ele não vai ter que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo, o injusto, o conveniente, o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas que ele principalmente deve observar entre o honesto e o desonesto, certo? E isso sempre amparado no artigo 37 lá da Constituição Federal, né, que são os primados aí, então, da administração pública. Essa lei também vai falar a respeito, né, de que a moralidade da administração pública não se limita apenas a distinguir entre o bem e o mal, né, deve ser acrescida, então, da ideia de que o fim sempre é o bem comum, ou seja, o bem de todos, tá? E que o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor, né, é o que vai poder, então, consolidar a moralidade do ato administrativo, certo? Então, trocando em miúdos, quer dizer o quê? Que o ato administrativo, né, está ligado à conduta do servidor, que deve buscar o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, tá certo? Outro ponto importante que essa lei vai falar é a respeito da remuneração do servidor, né? A remuneração do servidor público, esse decreto vai dizer que eu não posso me esquecer que ela é custeada pelos tributos, né? Que são pagos tanto direta quanto indiretamente por todos nós, e até mesmo por ele próprio, né? E que, em razão disso, em contrapartida disso, deve, então, se buscar, né, sempre observar que é um elemento indissociável a aplicação, a finalidade, né, e o fator legalidade em respeito à remuneração que é paga por todos, ok? O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao próprio bem-estar do servidor, né? Já que, como cidadão que integra a sociedade, né, o êxito do trabalho que ele exerce pode ser considerado, então, o seu maior patrimônio. Ele deve considerar como maior patrimônio, então, essa honra de ter o cargo, né, o patamar de servidor público. E a função, então, né, pública, ela deve ser tida como um exercício profissional, que integra a vida particular, né, que vai acabar se integrando a vida particular de cada servidor público, né? Então, o decreto ele vai, nas entrelinhas, dizer para o servidor: olha, tome cuidado, porque você carrega junto, né, a sua personificação, a responsabilidade de ser um servidor, a responsabilidade do cargo público, tá certo? E cuidar os atos, né, verificados no dia a dia, na sua conduta, na sua vida privada, né, porque isso pode acrescer ou até mesmo diminuir
o bom conceito da vida funcional. Vai falar, entre outras coisas, pessoal, que todo mundo, toda pessoa, né, tem direito, então, à verdade, o servidor não pode omitir, não pode falsear, né, e que mesmo que contraria os interesses da própria administração ou até mesmo da própria pessoa que está solicitando, não pode haver nem omissão e nem falseamento. E nenhum Estado pode crescer, né, então, ou estabilizar-se se for produto de um poder corruptivo, do hábito do erro, da opressão, da mentira, e o que poderá aniquilar até mesmo a própria dignidade humana, então, aí, né? E, além disso, a dignidade de uma nação. Então, percebam, né, que essas falas desse decreto, essas regras deontológicas, elas são bem filosóficas, elas são bem pesadas do ponto de vista de chamar a atenção, né, para o intuito do que é ser um servidor público, né? Qual a carga que eu tenho aí de prestígio, de honra e a necessidade da consciência em relação a isso. Vai dizer também que o servidor deve prestar toda a atenção às ordens legais de seus superiores, né? Cuidar os erros, o descaso, o acúmulo de desvios, né? Que por vezes podem tornar difíceis até mesmo a caracterização, a imprudência no desempenho da função pública. Essa mesma legislação, ela vai ter uma outra seção, que é a seção dos princípios, né? Dos principais deveres aí, então, do servidor público. E isso, pessoal, também vai se chamar atenção dentro dos regimentos próprios, né? Dos regimes próprios de cada servidor. Além disso, nós vamos ter das vedações do servidor público. Então, vejam, o servidor público, ele não pode usar o cargo para facilidades, né? Para influências, ele não pode prejudicar, em razão do cargo, a reputação de outros servidores ou até mesmo de cidadãos, né? Ele tem que entender, então, aí é vedado ao servidor público, né? Ser em função do espírito de solidariedade conivente com um erro ou até mesmo com uma infração dentro do Código de Ética. Deixar de utilizar os avanços técnicos, científicos, né? Permitir, então, perseguições, simpatias, paixões, caprichos, interesses de ordem pessoal que acabem por interferir no próprio trato com o público, né? Além de pleitear, receber qualquer tipo de ajuda financeira para cumprir uma missão, para até mesmo descumprir, né? Além de alterar ou deturpar o teor de documentos e até mesmo iludir ou tentar iludir pessoas dentro do interesse, então, dos serviços públicos. Além disso, né, desviar o servidor público para interesse pessoal, né, pega alguns servidores lá, pede para fazer uma organização lá na tua residência, né, isso é, então, desviar servidor público para atendimento de interesse pessoal, para fazer um trabalho acadêmico, digamos, né, dar ao seu concurso, então, qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade, exercer atividade profissional, a ética, né? Então, cuidem que é exercer atividade profissional, a ética, né? Do prefixo ad, não ser ético, e ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, tá bem? Quando esse servidor público, né, ele passa por o procedimento e o processo ético, ele vai passar por uma comissão, claro que vai ser dado contraditório, ampla defesa para ele, e se porventura houver a aplicação de algum tipo de pena, a pena que esse decreto 11.071 vai deixar, então, descrito é a pena de censura, tá bem? Então, a pena descrita dentro do decreto 1171 é a de censura, sua fundamentação constará, então, de parecer, vai ser assinado por todos os integrantes da comissão de ética, né? E vai tomar a ciência do faltoso, da pessoa que faltou com a ética, então, né? O servidor público, pessoal, para os fins dessa legislação, é todo aquele, né, que por força de lei, contrato, qualquer ato jurídico aí, então, preste, né, de natureza temporal, excepcional, até mesmo permanente, né? Então, permanente é a regra, né? Temporário ou até mesmo excepcional, com retribuição financeira, sem retribuição financeira, de forma direta ou indireta, que tenha ligação com o poder estatal,
será para fins desse código considerado, então, servidor público, tá bem? Então, assim, pessoal, esse decreto, né, resumindo, ele vai se basear justamente, né, nessa incumbência ética que o servidor tem que ter, nessa probidade que o servidor tem que ter, lembrando que este é o código de ética, então, aí, né, da ética profissional do servidor público do Poder Executivo federal, tá bem? Eu espero que tenha gostado desse vídeo, peço também a gentileza de você curtir, né, compartilhar se puder, nos seguir nas redes sociais, @professora Karina Artêncio. Até uma próxima, muito obrigado, tchau, tchau.